Bem-vindos, bem-vindas. A gente vai fazer agora mais uma conversa com a equipe do filme, de um filme aqui dentro do Olhar de Cinema nessa edição online. A gente vai falar com a equipe do filme O Índio Cor-de-Rosa contra a Fera Invisível, a peleja de Noel Nuttels, que está passando dentro da mostra Outros Olhares do festival, fazendo a sua estreia no Brasil, inclusive, dentro desse recorte do festival. E aí, para a gente é uma alegria poder bater um papo aqui com a equipe do filme e tentar falar um pouquinho não só do que está na tela, mas inclusive do que está para além da tela. Então, começar falando com o Thiago. Talvez, Thiago, é uma pergunta tradicional, mas que eu acho que é sempre importante, que é um pouco você fala da motivação inicial, de como que você trava conhecimento com o material que você usa nesse filme. Eu até tenho uma dúvida muito específica, que é se você conhecia primeiro as imagens ou primeiro o som, o áudio que a gente ouve ali, e qual deles você já tinha, se você já conhecia os dois quando decide fazer o filme, mas um pouco em geral da tua relação com o Noel Nuttels enquanto um personagem, talvez, mas também com a ideia de fazer esse filme. Bom, antes de mais nada, obrigado ao festival aí pelo olhar generoso para o filme. Bom, o nosso encontro com o Noel, o meu encontro, né, pelo menos o meu primeiro encontro com o Noel, é um encontro que tem a ver com o meu interesse pela história aí, desse momento da história do Brasil, sabe? Da Marcha para o Oeste, que é esse momento de colonização do centro-oeste, norte brasileiro ali no tempo do Vargas, né? Que é uma história que aparece sempre muito contada através da experiência dos Vilas Boas, né, dos irmãos Vilas Boas. E o Noel é uma figura fundamental desse momento, né, e da criação do Parque do Xingu e da criação de uma política indigenista no Brasil, que é um assunto que me interessa muito. Então, é um tema que a figura do Noel apareceu para mim a partir desse interesse. E aí a gente começou a pesquisar sobre o Noel, enfim, estudar a história do Noel e tal, principalmente a partir do edital de que a gente participou para fazer o filme, que é um edital do selo Fiocruz Vídeo, um edital que a Vídeo Saúde, lá dentro da Fiocruz, organiza periodicamente. Inclusive tem um outro filme do edital que está no festival, chama-se Meia Lua Falciforme, que é um curta. E aí, conforme a gente começou a se preparar para esse edital, a gente começou a se aprofundar, evidentemente, mais na história do Noel e tal. Mas eu conhecia primeiro o personagem e sabia que ele filmava e sabia que havia imagens do Noel, mas não conhecia as imagens profundamente, não, sabe? A gente começou a conhecer as imagens e o áudio quando começou a preparar um projeto de filme sobre o Noel. Assim, a história do Noel, a gente sabia que a história do Noel tinha uma força grande, que era possível fazer um documentário bonito sobre o Noel, mas a gente não conhecia todo o arquivo, todo o acervo de imagens do Noel, né, de fotografias do Noel. Então, assim, a gente encontrou o áudio e os vídeos antes juntos, mais ou menos, que a gente acessou isso pelo um centro de memória da Fiocruz, chamado Casa de Oswaldo Cruz, que é um centro de memória extraordinário que a Fiocruz tem do sanitarismo brasileiro e da ideia do conceito ampliado de saúde com o qual a Fiocruz trabalha, né? Então, assim, é um acervo que eu acho que tem vários filmes ali, sabe? Tem um arquivo poderoso ali, muito bonito, interessante. Então, a gente, a partir daí, começou a conhecer melhor o material do Noel e aquele áudio, né, gravado pelo Hermano Pena na CPI do Índio de 68, que é fortíssimo, né, poderosíssimo, de uma coragem extraordinária. E aí fomos conhecendo os materiais do Noel, o acervo de vídeo dele está quase todo custodiado lá pela Casa de Oswaldo Cruz. Mas também encontramos muita coisa a partir do nosso começo da nossa conversa com a Berta sobre fazer o filme, sobre o desejo de fazer o filme, o desejo de apresentar no filme o cinema do Noel também, não só falar dele como um personagem do sanitarismo, do indigenismo enfim, da defesa dos interesses nacionais brasileiros, que ele também é isso.
mas também como um cara do cinema, um colega nosso, né? Então, acabamos encontrando com a Berta também uma parte inédita desse material, ainda desconhecido e tal, que foi um prazer enorme poder assistir isso pela primeira vez. Até certo ponto eu acho natural essa trajetória que você descreveu, mas me surpreende no sentido de que realmente dá para imaginar filmes muito diferentes a partir do momento que você descobre esse material frente ao que poderia ser antes de você saber que esse material existisse com essa força, né? Porque eu acho que o que a gente vê na tela é uma força tanto do material audiovisual inegável, mas também, inclusive, eu diria principalmente desse relato frente ao Congresso em 68, né? E nesse sentido, eu acho que uma coisa que eu queria já te perguntar antes da gente passar para a equipe é a questão da relação desse áudio com o momento atual, né? Porque eu acho muito impressionante como esse áudio parece estar interpelando e falando com a gente de um lugar muito perto nesse 2020, né? Em princípio, inclusive muito triste, né, que 52 anos depois, tanto do que ele fala lá pareça não só atual, mas talvez até mais urgente, mas ao mesmo tempo dá ao filme uma outra dimensão, eu acho, na questão dele vir à tona hoje. Como é que você foi enxergando isso ao longo desse processo? Olha, a gente chegou até a filmar bastante coisa para o filme, entrevistas e, enfim, e outras cenas e outras situações, inclusive com comunidades indígenas. Mas chegando na ilha, a força do material foi se impondo, né? E conforme a gente foi conhecendo mais o material, plano a plano, né? E aqueles takes super curtos, né? Cada plano a gente estava encontrando uma beleza em cada virada de rosto, em cada aproximação da câmera de quem ela estava filmando. Então, o material foi crescendo muito assim, a partir de quanto mais a gente conhecia o arquivo, mais a gente, enfim, abriu espaço no filme para ele, fez o filme que procura apresentar o cinema do Noel e as ideias do Noel, né? E as ideias do Noel que estão naquele áudio ali é uma percepção, né, de Brasil, assim, que ele descreve em parte, assim, o que está acontecendo agora, né? E eu acho que não chega a ser surpreendente quando a gente pensa que, nas palavras mesmo do Noel, quando ele se refere ao massacre histórico, né, contra os índios, né, no Brasil. Eu acho que isso é um massacre histórico que continua acontecendo. Assim, a gente não saiu dele. O Brasil começa com ele e cresce com ele e continua nele, né? O projeto de extermínio dos indígenas, de uma relação predatória com os recursos naturais, continua valendo, né? E eu acho que, além dessa descrição do contexto, né, que o Noel faz naquele áudio, e que se aplica também, tão bem ao que a gente está experimentando hoje, eu acho que tem ali naquele áudio também uma coragem, né, e uma capacidade de não esmorecer mesmo diante de uma conjuntura tão terrível, né, quanto era a véspera do ato 5, né. Eu acho que essa postura também do Noel precisa valer também, né? Eu acho que esse é um dos ensinamentos que o Noel tem para nos deixar assim naquele depoimento que é quase uma carta, né, para nós assim. Então acho que tem essas duas dimensões ali naquela fala dele. Legal. Bom, a gente está aqui também com o Cláudio, que assina a montagem do filme. Eu queria aproveitar, Cláudio, já que a gente está falando muito de material, para te perguntar um pouco do desafio dessa aposta nesse material como algo que carregaria esse filme e de que maneira você começa a trabalhar essa questão, principalmente que o Thiago trouxe do material muitas vezes curto, né? De que maneira conectar imagens com outras imagens, mas também imagens com o som e chegar numa forma final de uma certa sinfonia, digamos assim, que o filme vai construindo. Quando eu comecei a ver o material com o Thiago na ilha, vocês estão me ouvindo? Alô? Peraí. O que houve foi que a gente começou a perceber as correspondências que existiam, porque ali no áudio da CPI do Índio, o Noel
da experiência da vida dele, né? E do trabalho dele. E você vê, assim, a gente se deparou com uma figura, talvez uma das figuras que tenha conhecido mais o Brasil. Noel viajou o Brasil e conhece, né? E teve em lugares assim. Então, quando ele ia no relato, ele ia dizendo a experiência de vida dele, e a gente foi vendo as imagens, teve esse encontro das correspondências, né? E isso, isso aqui ele está falando dessa viagem, e tem essa coisa do cineasta, né? Que a gente descobriu que, assim, ele filmava tudo, e essa coisa do filme, de certa forma, amador, que o cara, que é o filme de viagem, sempre que ele viajava, ele levava e registrava, né? Então, isso é uma coisa. E a outra também, eu acho que me impressionou e nos impressionou, foi a relação humana, né? A relação com o olhar do outro, a proximidade das figuras, a forma como ele vê os índios com uma proximidade em comum, né? Então, o trabalho foi justamente entender esse cinema dele, né? O que tem de próprio, né? Na linguagem, na forma como ele filma. E aí a questão do som. Os filmes eram silenciosos, né? 16 milímetros, não tinha som. A gente tinha... E aí foi o desafio de sonorizar e dar, né, ambiência e os climas e tal. E aí nós procuramos, assim, a música brasileira, né? Assim, e essa relação da música com a imagem do índio. Então, a gente vai ter Carlos Gomes, a gente vai ter o início ali daquela coisa romântica brasileira. Depois a gente tem Tom Jobim, depois a gente tem Quinteto Harmonial quando vai falar do Nordeste. Outra questão que a gente também, que foi importante, é uma pesquisadora também, foi conseguir ambientes que correspondessem às etnias que o Noel estava filmando. Então, por que vai botar? Vai botar uma mumunha, vai botar um ruído de... Não, vamos botar a língua desses caras. Esses caras são chavantes, esses caras são Iaualapiti, vamos achar um canto para tentar reconstituir o que seria um som direto dessas imagens. Então, esse foi uma maravilha trabalhar nesse filme. Tive essa oportunidade mesmo de conhecer um cara fundamental para o Brasil, assim, que conhece o Brasil como poucos, assim, que tem um amor pela nossa terra que é realmente inspirador. Então, a figura do Noel também foi norteando também a forma como a gente ia se aproximar e cuidar desse material. Legal. Acho que uma coisa que me interessa perguntar para você, a Flor, a produtora do filme, está aqui com a gente, uma coisa que me deixa bem curioso nessa dimensão prática que a gente está dando para as coisas aqui, essa possibilidade de um edital a priori que objetiva, pelo menos em primeira instância, uma obra com um perfil que determina certas questões científicas, talvez, ou questões de história dentro de um determinado saber específico que não é o cinema, mas que vai ganhando uma outra dimensão na medida que vocês vão fazendo e se transforma isso que o filme é hoje, né? Como é que foi um pouco para você ir acompanhando essa transformação e fazendo com que o filme pudesse ser o que ele se transforma e passa a ser, né, a partir de determinadas decisões, como o Thiago e o Cláudio foram descrevendo para a gente? Acho que foi muito ousado da nossa parte, assim, quando a gente resolveu abrir mão do que a gente já tinha filmado, de um dinheiro que a gente tinha gasto para filmar, e a gente percebeu
que o material tinha uma força e que ele precisava ser usado e mostrado. A gente foi ousado, e a Fiocruz foi muito ousada em topar isso. Foram muito corajosos junto com a gente. Quando a gente apresentou o primeiro corte do filme, mostrou que não era o que a gente tinha apresentado exatamente na nossa proposta inicial, mas conseguiram, junto com a gente, acreditar no filme, entender a importância de trazer esse material dessa forma e bancar esse filme junto com a gente. Então, acho que foi uma coragem dupla, tanto da Videosaúde, da Fiocruz, do Wagner, que fez essa ponte com a gente, e da gente em conseguir bancar e topar essa proposta. O filme ele tem 2 versões, uma de 52 minutos, que foi a que a gente apresentou para a Fiocruz, porque era um edital de telefilme de 52 minutos, e a gente ficou tão feliz com o filme que a gente tinha na mão, a gente ficou tão animado com a possibilidade de ter um filme potente, que a gente resolveu fazer uma versão de 72. E é importante dizer também que a Cinemateca do MAM foi muito importante para que a gente pudesse acessar esse material, para que a gente pudesse assistir um material em 16mm. O material estava todo na casa da Berta, a gente conseguiu pegar essas latas, a gente não sabia o que tinham nela, eram milhares de rolos, e a gente já não sabia o que era inédito, o que não era, o que podia estar. E aí a gente conseguiu, através da Cinemateca do MAM, ver esse material, entender esse material e transformar ele no filme. Então, acho que foram duas instituições importantes para a gente. Acho que já que o Thiago já tinha mencionado, mas você agora falou da Berta, acho que é um ótimo momento, uma chance de trazer a Berta para a conversa. A Berta Núteus, que é filha do Noel e que também é radialista, mas, em suma, uma relação direta com esse projeto, é fonte primária, como a Flor estava dizendo agora, inclusive do que vemos na tela, né? Estava ali na mão dela. E aí, nesse sentido, Berta, eu queria até dividir com você uma curiosidade que me veio ouvindo o Thiago e a Flor falarem, que é um pouco essa maneira tão, às vezes, caótica como a memória de determinadas coisas é guardada e protegida dentro do Brasil, né? E como muitas vezes, a gente está vivendo isso agora, no caso do cinema, muito de perto, com a Cinemateca Brasileira, que é uma das principais, se não a principal depositária de uma série de materiais históricos essenciais, e que a gente está vendo uma situação bastante periclitante e insegura com relação a esses materiais. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar tanto dessa missão que muitas vezes, né, pessoas das famílias de figuras como Noel acabam herdando, junto com uma série de outras coisas, essa missão de ser guardiões de determinadas memórias, que muitas vezes são coisas que os filhos, né, muitas vezes não pediram, entre aspas, para serem, mas se sentem, obviamente, impelidos a isso. Mas também a possibilidade, então, que esse filme te traz e apresenta, de alguma maneira, de levar esse material para outros lugares, né? Tá, hoje, digamos, ele passa a estar não na forma física, mas talvez na forma das imagens, das informações, de posse de um universo muito maior de pessoas. E aí, como é que foi para você colaborar com eles, percebendo essa questão, assim? Olha, Eduardo, eu vou te falar uma coisa. Para começo de conversa, eu só tenho que agradecer ao Thiago e a Flor, antes de mais nada, porque esse material estava guardado. Guardado estava. Mas o que nós perdemos também foi uma maluquice, porque eu não tenho condições econômicas de manter um lugar com ar-condicionado. Então, muita coisa se perdeu, infelizmente. Quer dizer, é um problema econômico da família, né? E eles conseguiram tirar o ouro dessa quantidade imensa de material. Deixa eu te falar outra coisa. Papai era russo, né? Ele de Anani, e era mais brasileiro do que eu. Papai tinha sotaque nordestino. Então, ele conhecer o Brasil era para ele uma obrigação pessoal. Ele era alucinado por essa terra. Eu acho que o papai, se estivesse vivo agora, estaria
poço de ódio. Eu acho que teria pegado em armas para dar um tiro nos corpos desses caras que estão acabando com a terra da gente, cara. Sabe, não vai sobrar nada. Eu estou vendo todo dia na televisão, cada vez destruindo mais, destruindo mais. Então, o que o papai fez, graças a Deus, graças a ele, foi preservar isso, foi tentar fazer com que os netos, os bisnetos dele, vissem o que era o Brasil e que está se transformando, que já era um problema sério na época dele vivo. Agora, 50 anos depois, sabe, o Carlos Drummond de Andrade, quando o papai morreu, escreveu no Jornal do Brasil um texto: valeu a pena, Noel. Para ele, Noel valeu. Para ele, Noel, não tem a menor dúvida que valeu. Ele pararia. Se ele voltasse, ele faria tudo de novo. E talvez fizesse com mais experiência, né? Mas, para mim, pessoalmente, eu fico pensando, será que valeu mesmo? Será que valeu a pena todas as malárias, todas as doenças, toda a distância que ele ficou de mim, por exemplo, porque ele passava 6 meses lá, 6 meses de casa, né? Será que valeu a pena? Será que o Brasil mereceu isso? Será que o estado que o Brasil está? Será que ele ajudou em alguma coisa? Não sei, cara. Eu não posso dizer isso porque eu não sou uma pessoa, né, tão iluminada assim como ele era. Então, cara, eu só tenho que agradecer muito, muito a esse documentário, porque a garotada vai passar a saber quem é Noel Nuttels. E Noel Nuttels não é só o nome de um laboratório, não é só o nome de um sanatório. Noel Nuttels foi um ser humano da melhor qualidade, ser humano que quem conheceu ele pessoalmente nunca mais esqueceu. Ele era um ser humano de um humor de um lado e brabo do outro. Ele tinha 2 lados muito nítidos. Pisou no calo, levou, não quer nem saber. Mas ele era uma pessoa que fazia coleção de historinhas de mictório, por exemplo, né? Era um ser humano bem-humorado, alegre, feliz com o que ele estava fazendo, com a vida dele, né? E aí eu acho que eu não tenho muito... O material que o pessoal colheu aqui em casa, eu acho que eles salvaram o material que estava aqui em casa, porque agora está tudo organizadinho, uma maravilha. Eu só tenho que agradecer a organização que ficou da passagem do pessoal do documentário aqui por casa. E pelo belíssimo trabalho, porque o documentário é muito lindo. Eu chorei porque eu vi o papai falar depois de 50 anos. Sabe, é uma coisa muito doida isso, cara. Sabe? Você preservar esse tipo de coisa é uma coisa maravilhosa. E a garotada, tomara que a garotada assista isso para tomar uma posição para o futuro, porque o negócio está estranho, né? É isso aí. Eu acho que nesse sentido que você falou mesmo, Berta, eu acho que o filme, de alguma maneira, o trabalho do Noel, entre aspas, já estava feito a essa altura e as imagens já estavam aí, os áudios, mas essa possibilidade de reorganizar, não só na prática, como você falou, para você aí o material, mas inclusive reorganizar enquanto discurso e enquanto posicionamento e apresentação realmente permite um outro tipo de posteridade, por assim dizer, né? Uma outra forma. Posso fazer mais um comentáriozinho? Deve. Uma coisa que eu fiquei apaixonada pelo Thiago à primeira vista, porque ele é um ser humano persistente. Ele veio aqui em casa, fazia tempo, querendo fazer um documentário com o Dr. Noel Nuttels. Aí passou tempo. Um dia, nós veio o Thiago de novo. Agora nós conseguimos. Vamos fazer um documentário. Olha, é de uma persistência. Ele tinha um tesão por esse assunto do documentário dele, que você não faz a menor ideia. Ele queria fazer e fez. Thiago, você, vou te contar, vai ganhar o prêmio de paciência do ano. Maravilha, cara. A persistência do Thiago foi fantástica. Era isso que ele queria fazer e ele fez. É a hora que a realização cinematográfica, particularmente dentro do documentário, se iguala um pouco às lutas de determinados personagens, como o próprio Noel, porque não é sem insistir muito que se chega a alguma coisa. Tiago,
Tiago, só para a gente fechar, talvez, uma coisa que eu fiquei pensando enquanto vocês falavam, já que eu nem sabia desse processo da realização de outras imagens e tal, e a partir do momento que vocês tomam essa decisão de abrir mão, que, como a Flor falou, é uma decisão que, em termos de produção, em termos de prática, até nessa relação com o edital, tem um grau de coragem, né, e de admitir algo frente às evidências que o material traz, mas ao mesmo tempo implica numa série de questões. Mas eu me pergunto, já que a gente foi falando aqui de memória e de posteridade e manutenção das coisas, esse material de pesquisa e de, a princípio, até gravação para o filme que vocês fizeram, vocês já pensaram, já discutiram maneiras dele também passar a ser um material de pesquisa e de existência e de guarda na ideia de arquivo desse material produzido para o filme, mas que não está no filme, que imagino eu também tenha interesses históricos, independente da decisão, digamos, estética, né, de não estar no filme? Sim, sim, a gente tem vontade sim, Eduardo. Estamos pensando em como disponibilizar isso livremente, sabe? Dar um acesso livre para isso. A gente fez entrevista com a Berta, fizemos entrevista com a Marina Vilas Boas, viúva do Orlando. Fizemos uma entrevista com uma figura extraordinária, que é o comandante Paulo Melo Bastos, que era piloto dos aviões do Serviço de Unidades Sanitárias Aéreas. O comandante Paulo morreu ano passado, uma figura extraordinária, um gigante brasileiro. E a gente tem um material muito bonito que a gente filmou num território tradicional guarani, no Mato Grosso do Sul. Um material poderoso também, assim, mas que a gente acabou achando que era o lugar do filme do Noel, era de mostrar o cinema do Noel, mas que é um material que a gente está pensando em montar junto com o Alberto Álvares, cineasta guarani, para a gente produzir um documentário sobre aquela comunidade, sobre as demandas daquele grupo guarani e tal. Então a gente tem vontade de dar outras saídas aí para esse material que ficou nos nossos HDs. Não, ótimo, muito bom saber, porque é isso, né? A gente sabe que isso acontece em geral com quase todo tipo de filme, né? Mesmo na ficção, e esses materiais passam a ser documentos históricos também, né? Tudo aquilo que é gerado e criado, mas ao mesmo tempo que não chega às telas, né? E muitas vezes a questão do material bruto é uma questão ampla de problemática dentro do cinema. Já é problemático dentro do cinema a manutenção dos filmes prontos, que dirá dos materiais brutos, e no caso dos documentários tem essa dimensão dupla, né? De não só material audiovisual, mas inclusive material histórico. Pode falar, Flor, você quer comentar disso? Só um adendo ao que o Thiago falou, dos acordos que a gente fez com a Berta, inclusive de contrapartida do filme, foi criar um site para o Noel Núteos. E a gente montou esse site, ele está no ar, é www.noelnuteus.com.br. A gente não botou todo o material que a gente gravou, porque tem um problema ali de tempo, esse material não está montado e tal, mas a gente reuniu no site uma porção de fotografias que a gente encontrou na casa da Berta, a gente produziu um texto especial a partir do que a gente estava entendendo e colocou lá. Então, a gente abriu esse canal também. Muito importante, muito legal. Gente, nosso tempo aqui está esgotando. Eu queria muito agradecer a vocês, a Berta, por estar aqui com a gente. Super importante te ouvir, Berta, em conjunto com a equipe diretamente da realização do filme. E é isso, tomara que o filme esteja só começando, e eu tenho certeza que é um desses filmes, como a gente fala, de cauda longa, né? Ele tem uma função para além do tempo imediato do seu surgimento. É ótimo, para a gente é uma alegria estar fazendo uma primeira exibição do filme dentro desse festival, mas a gente sabe, espera e tem sensação de que é um filme que vai ter muito tempo ainda de descoberta e de atualidade, inclusive, né? Ele é um filme que não depende do seu ano de lançamento, digamos assim, como acontece com vários filmes. Eu acho que esse é um filme que vai estar aí durante muito tempo, e isso é essencial, importante para todo mundo. Obrigado aí a todos, e é isso.